Maravilha de podermos estar aqui hoje, nessa manhã, reunidos. 私たちが今日ここに集まれたこの素晴らしき日を神様に感謝します。 Nós estamos ainda tratando aquela série das mensagens, dizendo que esse é o ano da mudança. 今年が変化の年だというメッセージを未だ続けています。 E hoje nós chegamos na 10ª mensagem そ dessa して série. 今日このシリーズの10回目のメッセージです。 Nós trabalhamos vários aspectos da mudança e hoje nós falaremos sobre a importância de manter os olhos na direção certa. 今までいくつも変化について述べ、そして今日は私たちが正しい方向を見続けることの重要さについてお話 O をしていき texto ま que す。 será usado hoje é Mateus 14, do 28 ao 31. 今日お話ししていくのはマタイの14章28節から31節です。 Irmãos, nós temos falado durante essas semanas sobre o ano da mudança. この間ですね、ずっと言ってきていました変化の年について。 Mas há algo muito importante que nós precisamos entender. ですが私たちが理解する必要のあるすごく重要なことがあります。 Começar a mudança é importante, mas permanecer é ainda mais importante. 変化を始めるというのはもちろん大事なんですけれども、それよりも集中し続けることの方が重要なんで E é o す。 que tem acontecido e tem dado errado durante muito tempo dentro da igreja do Senhor. そしてこれは今まで何年もの間失敗に終わってきた A 多くの igreja こ ela とです。 não tem perseverado naquilo que Deus tem direcionado ela a fazer. 神が教会を導いたことに教会が集中し続けなかった。 Nós começamos algo e já logo em seguida, na primeira batalha, desistimos. 何か始まってすぐ戦いが来ると諦める。 Nós começamos a fazer culto de louvor no sábado à noite faz um ano. 土曜日の礼拝ですね、賛美礼拝始めて1年が経ちます。 ano. 1年です。 E agora, depois de um ano, 1年経って nós estamos começando a ver os frutos. 初めて実がなり始めています。 dia veio ある outro 時 dia には veio 1人来て、 outro, 次の日にはまた違う子が来て、 outro dia veio そしたらま outro. た違う子が As 来て、 pessoas estão pouco a pouco entendendo que é necessário 少し participar ず desses つ cultos. これらの礼拝に参加する重要性ということに人々が気づき始 Agora めてい o るん culto で de す。 louvor, ele virou culto de jovens barra louvor. 今この賛美礼拝というのは賛美礼拝だけではなく若者ミーティングかけてのものになりま E した。 às vezes o jovem vem sozinho, como ontem vieram os nossos dois novos amigos. O Yudi já nem é tanto, né? Já vem outras vezes, né? 昨日2人来ましたね、新しい子が。ユージはそんなに Mas 新しくはないんですけど、 na semana passada vem um jovem e a mãe vem junto. O pai vem junto. その前の週には若者が来て、そのお父さんやお母さんが一 E 緒に来る。 através dos jovens nós podemos alcançar as famílias. そうしてその子たちを通して家族に教会が E 入っていくんで muitos す。 não gostam de ouvir a mensagem, porque às vezes a mensagem pisa no teu calo, mas no louvor todo mundo gosta de louvor. メッセージっていうのは時に痛いところを踏みつけてくるので、みんな聞きたくないっていうこともあるんですけど、賛美はみんな好きなんですよ。 Mas a igreja não persevera. でも教会が続けないから、 A igreja começa, faz pouquinho e para. ちょっとやって諦めるんですね。 E aí desistem. 諦めちゃうんで E す。 depois dizem, não, nós desistimos porque não deu certo. そしてその結果言うんですね、うまくいかなかったからやめた。 O importante do começo é importante. 始めるのももちろん大事なんです。 Perseverar até ver os frutos é mais importante でも ainda. 結果がなるまで続けるのももちろんも Olha っ o と que 重 diz 要な o んで texto す。 de Mateus 28:31. マタイの福音書14章の28から Desculpa, 31です。 14, do 28 ao 31. 14章の28から31です。 Pode ler em japonês primeiro? するとペテロが答えて、主よ、あなたでしたら私に命じて水の上を歩いてあなたのところに行かせてくださいと言った。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが強風を見て怖くなり沈みかけたので、主を助けてくださいと叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばし彼を掴んで言われた。信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。 Bom, para entender o texto, Jesus vem andando sobre as águas. まずこの理解をするためにイエス様が水の上を歩いてきているん Aí です no ね。 27, Jesus diz a eles:
tem bom ânimo, sou eu, não temam. 27節を見るとイエス様がこうやって彼らに言ってます。しっかりしなさい。 No 私は恐れることはないと。 O Pedro diz assim: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. 28ではペテロが答えて、もし本当にあなただったら私に命じて水の上を歩かせてくださいって言うんですね。 Jesus disse: Vem. でイエス様がじゃあ来なさいって言 E うんです。 Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. ペテロは船から出て水の上を歩いてイエス様の方に向かっていきました。 Olha aqui a importância de começar a mudança. 変化を始める重要がここにあるんです。 Jesus vem andando sobre as イエス águas. 様が水の上を歩いてい Os て、 discípulos todos estão no barco. 弟子たち全員が船の中にいるんです。 Mas só o Pedro diz: Senhor, deixa eu ir até tu. でもペテロだけが言うんですね。私があなたの元に行くようにさせ Deixa てく eu ださ ir い。 ter contigo, あなたの Senhor. 元に行かせてください。 Só o Pedro. ペテロだけが言うん Os です。 outros não perceberam que era hora de 他 mudança. の人たちはこれが変化の時だということに気づきませんで Estamos した。 aqui sonolento pelo mover do barco. 船に揺られながら Estamos ゆっ com くり fome. 眠く過ごしてま Estamos す。 com お sono. 腹空いてるし Estamos 眠たいし cansados. 疲れてるし、 É só um vulto, não é ninguém. ただの影だよ、誰でもないよ。 Mas aí o Pedro ouve a voz de Deus e fala: Deixa eu ir até aí. でもペテロはその声を聞いて E a resposta é 行かせてくだ simples: さいって言うんですね。 Vem. そしてイエス様答えます。来なさい。 E o que acontece? じゃあ何が起きますか？ Ele vai. 行くんですよ。 Ele anda sobre as águas. 水の上歩くんです。 Jesus andar sobre as águas é um milagre maravilhoso, mas é o poder de Deus. イエス様が水の上を歩くというのはもちろん素晴らしい奇跡なんですけども、神様の力じゃないですか。 Mas o Pedro andar sobre as águas é algo extraordinário, ペテロが maravilhoso, 水の上を歩 espetacular. くというのは素晴らしいことでしかないんです Porque o Pedro, até agora, pouco atrás, ele era simplesmente um homem brigão, blasfemo, um ignorante grosso. なぜならペテロは今までの人生喧嘩っ早いただのやばいやつだったんです。 Mas agora ele está andando sobre as águas. でも今水の上を歩いてい Ele ます。 está indo até Jesus. イエスの A もとに向 mudança か na っていっ vida て dele る。 está 彼 acontecendo, の está 人生での fervendo 変化 dentro が dele. 起き始めていて、 Imagina você. じゃああなたはどうですか？ Eu sempre quis aprender a surfar. 私サーフィンしたかったんですよ、 Porque 人生 deve ず ser っと。 espetacular, cara. Você está sobre a água. 水の上にいるのって多分素晴らしいことじゃないですか。想像して Embaixo みて de ください。 você tem uma profundeza que você às vezes nem sabe quantos metros são. あなたの下にもう何メートルかわから Uma ないよう vida なそういう水があっ extraordinária て、 debaixo e você está por cima de tudo, só ali com as mãos abertas, 生命が balançando. いっぱいある pegando その上にあなたが Aquela 風を onda 受け andando, な a が onda ら vem e você vai cortando ela. Já viu isso? 波を切っていくんですね。 Cara, é espetacular す aqui. ごいじゃないです Agora o か。 Pedro tá nessa, sem ペテロ prancha. そこにいるんです。板な O しで。 Pedro andando sobre as águas. ペテロが水の上を Quem é o 歩く。 Pedro, じゃあ irmão? ペテロって一体誰で Você すか？ lembra quem é o ペテ Pedro? ロが誰か皆さん O 覚えてます Pedro ele é か？ um cara explosivo, um cara que Ocoripoi. fala mais rápido do que pensa. 考えるより Ele も先に口 catou が a 動く。 espada e cortou a もう orelha 剣 do でパ Malco ッ assim, て sem ímpeto, 耳切っちゃ sem う。 pensar, sem calcular o 何 peso も daquilo 計算し tudo. なかったんですね、自分の行動の。 Ele falou: Senhor, o senhor não vai deixar os caras matar o senhor いや na 主 cruz, が não. 殺されるなんて Vamos しないでし resolver ょ、 esse そんな assunto. こと。話し合 Esse お é うじゃ o ねえ Pedro. かって言う Agora, んで cara, すよ。 ele これ tá がペテロ andando です。 sobre as águas. そのペテロが水の上を歩いてるんです A ね。 mudança na vida do Pedro começou. Cada ペテロの passo. 人生の変化が始ま Olha, っ você て pensa 一 que 歩 vai 一歩です。 afundar e quando ele põe o pé, a 沈 água むと思い não ながら一 afunda. 歩踏 Ele み出 dá して outro も passo, a água 沈 não まな afunda, い。 o vento もう一歩行っ balança, ても a onda 沈まない。 balança e ele tá balançando em 波が cima 揺れ da て風 onda, が揺 ó, れて一緒に subindo e 揺られ descendo る e んです。 andando. 歩いて De repente, 突然 o Pedro muda a visão dele. ペテロが見る場所を変えるんですね。 30, 30節です。 observando o vento forte, o Pedro teve medo. 強風を見て怖くなってしまったんです。 E começando a afundar, そうして沈みかけ ele 始めました。 clamou ao Senhor: 叫びました。 Salva-me. 助けてください。 Como assim, gente? どういうことですか？ Ele estava bem. 今まで大丈夫だったじゃん。 Ele tomou a posição de mudar.
一歩踏み始 Ele めて caminhou 変わろうっ sobre て as したじゃないですか。 águas. 水の上を歩いてる Mas じゃ a ないですか。 visão dele deveria ser em Cristo. 彼はキリスト A を見続 visão ければ dele よかったん deveria です。 estar em Cristo. キリストに集中し続ければ De よかったんで repente す。 ele pensou na dificuldade. だけど突 Eu 然 quero 問 aqui 題に fazer 目を向けました。 parente, paralelo à tua vida. 私たちの人生で見 Você, 返してみまし você ょう。 decidiu mudar lá em janeiro, quando nós começamos a 1 pregar. 月にあなたが E 今年 você は変わるぞって tomou 決めました。 posições de mudança. そして変わる E ための você 行動を取り começou 始 a めました。 fazer. Mas de repente chegou o final do でも mês 突然月 e 末が来 você るんですね abriu。a carteira e falou: vai faltar, お財布開いて足りな não い。 vai dar. うま O くいかない。 desespero tomou conta. そうして Você 慌てるん abandonou o で que す。 você estava fazendo e 今 começou ま a で自 fazer 分が outra やってい coisa. たことを捨 Não てて deu 新しい certo, ことをし você 始め largou, てうまくい começou a かない fazer からそれ outra. もやめて De また新し repente いこと você 始 está めて nervoso demais. 突 Agora você 然 está blasfemando, você está gritando, você está xingando. 人のことを você já 悪 tá く言ったり chutando 物を悪く言い balde. 始めるんです。バケツ蹴り上げて Em espanhol diz que você já está atirando a toalha. タオル Sabe? 捨ててってスペイン語だと言 Quando う o んですけど lutador de boxe está lutando こうボク e サー ele está が戦 apanhando って muito, て mas ele não cai. こう O 落ちないけ técnico ど dele fica 倒れてる。 desesperado e taca a toalha lá no そう meio, す o る juiz とそ para a の luta, é 監 isso. 督がタオル投げて Você já 一 está 回試合 fazendo ストップって isso. そういう状態に O なるんです Pedro よ。 começou a afundar um pouquinho. ペテロがちょ Era っ só と ele だ olhar け para 沈み Jesus 始 de めたんです。 novo e もう一 falar: 回イエス tô 様に目を indo. 向けて行きますってい Ele うだ se けでよかったん desesperou, です ele けど teve medo, o medo 彼 tomou は conta do 恐れた coração ので dele. その O 恐れが心に desespero 入っ tomou たの conta で dele 慌ててしまった e か ele começou a clamar. Clamar ら não é 叫び始め pedir. たんですね。お願いじゃないんです。 Clamar é 叫 estar ぶんです desesperadamente gritando, pedindo, 慌てた結 implorando. 果叫んでどうにかしてってなるんですよ。 Salva-me. 助けてくださ Salva-me. い。助けてください。 E o que acontece? どうなりますか？ Imediatamente, イエスはすぐに Jesus estendeu a mão, 手を伸ばし、 tomou-lhe e disse: 彼を掴んで言われた。 Homem de pequena fé, 信仰の薄いものよ。 por que duvidou? なぜ疑ったか。 Por que duvidastes de mim ou do meu poder? なぜ私を疑ったのか、 Que que 私の力を passou com 疑っ você, たの Pedro? か。何を考 Você えてんだ começou bem, por que う agora ま você く está いってたの afundando? になんで今沈んでんだ。 É isso que tem acontecido com a igreja. これが教会に起きてる現実なんです É よ。 isso que não deveria estar 起 acontecendo. きていてはいけないことなんです。 Pedro fez algo que ninguém mais fez. Ele Pedro saiu do barco. 他の人がしなかったある行動を取りました。船から出るっていう Enquanto こ os と outros です。 ficaram olhando, Porque nós Pedro estamos mirando decidiu ainda. confiar em Jesus. ペテロはイエス様を信じることを決断 O したんですね。 milagre começa no 信頼する。 momento em que ele coloca o pé para fora do barco. 船の外に足を出した瞬間から奇跡が始まります。 E o milagre acaba exatamente quando ele duvida do poder de Deus. そして彼が神様の道からを疑った瞬間に奇跡が終わります。 Toda mudança começa com um passo de fé. すべての変化というのはまず信仰の一歩から始まるんです。 Enquanto nós ficamos apenas pensando, nada acontece. 考えているだけでは何も変わりません。 Lembra do milagre das botilhas, das botejas de azeite da viúva? Bacias, panelas, pratos, ヤモメの油の壺 vasos. の奇跡、皆さん覚えてます？ O profeta falou: enche, pega tudo que você tem, pega 預 emprestado 言 dos 者が言ったんですね。 vizinhos, 他 traz の人た tudo ち que から você 借り tiver て de, 持ってるお de 皿系のもの全部 vasilhas 持ってこいって言 para うん tua です。 casa. 家に持ってきて。 Enquanto ela não trouxe, não aconteceu nada. 彼女が持ってこなかった間 O は何も azeite 起きなかった não んです。 brotou no nada. 油が何もないところから生まれ O たわけで azeite はありませ brotou ん。 dentro dos recipientes que ela providenciou com o suor, 彼 com o 女が trabalho, 汗 com 水 fé, 流 com して信 atitude. 仰で態度を持って示されたそのものを持ってきて初めて起 O きたん milagre ですね。 só vai acontecer quando você se mexer. 奇跡というのはあなたが動き始めて初めて Pro 行われます。 Pedro, o barco era a zona de conforto dele. ペテロにとっては船というのが自分の快適に過ごしているエリアだったんです。 Mas quem quer viver os milagres de Deus, でも神様の奇跡を生きた quem い人 quer は viver as coisas novas que Deus tem para a sua vida, 神様があなたの人生に用意した新しいものを生きたいよっていう人は você tem que sair do barco. 船から出る必要があるんです。 Sabe, às vezes a gente visita igrejas muito grandes. 時に私たちはすごく大きな教会に行くんで E す aí よ。 você encontra com irmãos que nasceram e viveram dentro dessas igrejas a vida toda. そして大きい教会で生まれてずっとそこにいるっていう人たちにも出会います。 E aí eles vêm e falam pro outro que lutou para poder
começar a ter um teto para poder pregar o evangelho. そうして福音を伝えるためにまず屋根を作るところから始める戦いをした人のもとに行って言うんですね。 Irmão, tem que ter fé. 兄弟信仰がなきゃダメだよ。 E aquele que estava no campo, trabalhando, cortando as árvores でも現 para 場 poder で fazer uma parede, 木を切って壁を carregando o 作って telhado, pregando o 屋根 telhado para 運んで poder ter 屋 uma 根つけ igreja. て教会を建てた人、 Ele vai falar そ o の que 人 está はこうや escrito っ na て palavra 言う do んですよ。神 Senhor. 様の御言葉に Me 書かれている mostra と a tua fé que eu vou te mostrar as minhas obras. あなたの信仰を見せてくれれば私の行いを見せてあげる。 Para ver o poder de Deus, você tem que suar. 神様 Você tem que の correr 道からを見るためには atrás. Você tem que 汗 se 水流して esforçar. 頑張らなきゃいけないんです。 Esforça-te, Doroku ga tem hitsuyo bom desu. ânimo que eu serei contigo. 努力をすれば Não é a 私はあなたと promessa 共 para にいるから。 Josué? これがヨシュアに言われ Deus た não ことじゃない falou ですか。 para Josué, eu vou enviar um exército do céu e vamos derrotar todos os 天 inimigos. から Ele 軍 não 勢を fez 送っ isso. てあなたと共に戦うって神様は言われたじゃないですか。 Esforça-te. まず Tem は bom 頑張る。 ânimo. Luta o Jiben ga yaru. teu combate. 自分の Enfrenta 戦いは as 自 tuas 分で戦う必要があ dificuldades. るんです。 A mudança é na tua 変 vida. 化というのはあなたの Tem 人 que 生には ter 行われ um ます。 preço a ser pago. それに何か対価がもちろん必 Ué, 要なん mas で a すよ。 salvação não é de これ graça? でも救いって Sim. ただできたものじゃんって。 Você そうだ vai よ、 ser- 恵みだ você já よ。 está salvo. もう救われ Se てます você よ、あなた crê は em。Jesus como seu Senhor イ e エス様を Salvador, あなたの você 救い está 主として受け入れているのであれば、もうあなたは救わ mas れて você るん vai です。 entrar no céu でも天国に入るじゃないですか。 sem nada. 何もない状態で Não 入るんですよ。 viveu nada, 何も生 não きてないし、 presenciou nada, 何にも参 não 加してないし、 participou de nada, 何も見て não ないし、 criou nada, 何も não 育ててな deixou いし、 nada. 何も残してない。 Então por que você foi salvo? じゃあ何のために救われたんですか？ Se nós somos salvos para poder ser luz. 私たちは光になるた Nós めに somos 救われてるじゃな salvos いで para すか。 poder ser o sal da terra. この地の塩となるために救われたじゃないで O す ano か。 da mudança é mais do que ficar vendo os outros mudar. 変化の年というのは他の人たちの変化を見る年ではないんです。 Pedro, ele foi bem até ele sentir medo. ペテロは恐れを抱くま Ele です estava ごく andando 良かっ sobre たんです as ね。 águas, o milagre estava acontecendo. 彼は水の上を歩いて Mas い quando て、 ele そして奇跡 começou a が起きてい olhar ま o した。 vento e as Demo, ondas, 彼が風を見て波を o 見 medo 始めたと entrou き、 no coração dele. 恐れが心に入っちゃったんです。 E aqui o problema é o vento. この問題は風だ。 O vento, ele faz balançar as coisas, tira as 風 coisas が do 物 lugar. 事を物をこう揺らして場所を動かすから悪 O い。 problema também aqui é a onda. あと波も悪い。 A onda, se ela te jogar de um lado para o outro e você não estiver firmado em alguma coisa, você vai cair da tua あなたが prancha. 何かにしっかり立っていなければ揺らされた時 O に板か problema ら落ち aqui るじゃないか。 também é a falta de olhar para o lugar certo. そしてもう一つ問題があります。正しいところに目を向けていなか O ったという Pedro ことで olhou す。 para os pés e viu que os pés dele estavam afundando na água. 彼は自分の足元を見て、そして Ele 足が olhou 沈 para み o 始め lado てい e るのに気 viu づ as いたんですね。 ondas, viu o barco subindo lá em cima e その状 voltando. 態で横を見たら波が揺れていて船がこう上がってるのを見たん Ele です。 deveria estar olhando para onde? どこを見ていなければいけなかったですか？ Ele deveria estar olhando para Cristo que 彼の estava 視線の diante 先にはキ dele. リストがいなければいけなか O った meu んです。 objetivo é servir e agradar ao meu Deus, nada mais além disso. 私の目標はキリストに仕えて私の神様を喜ばせること Quando にあるん você です。 tira os olhos de Deus e bota os olhos em outras coisas, あなたがキリストから目を背いて違う enfraqueceu. ものを見たときにはもうその時点であなたは弱くなりました。 Quando nós olhamos para Cristo, a nossa fé nos fortalece. 私たちがキリストに目を向けると私たちの信仰は強くなるんで Muitas す。 pessoas começam bem, 多くの人たちはよく始めます。 começam com muita fé, いっぱい信仰を持っ mas て。 aos poucos, でも少しずつ as dificuldades do dia a dia 日々の vai 難しさが来て、 acontecendo e vai te colocando medo そうして恐れが入り e vai te afundando. 沈んでいきます。 Lembra da parábola dos corações? 心のお話、例え話、皆さん覚えてます？ Lembra da parábola dos corações que o Senhor Jesus conta? イエス様が言われた心の例え A 話、 parábola do semeador. 種まきの話ですよ。 O semeador lançou a semente. 種まきが種をまきま Uma した。 parte caiu na estrada que era dura. 硬い道路 Não に落 conseguiu ちて criar raiz. 根がなさなかった Outra もの。 parte caiu no meio das pedras.
石の間に落ちて nasceu rápido, mas essa 生ま não れた tem けど raiz. 根がないから育たない。 Outra parte cai no meio dos espinhos e dos 茨の中に abrolhos, 落ちたもの、 e a sombra deles その faz 影 com に que 覆 ela われて morra. 枯れてしまいました。 Só uma parte caiu em terra boa. 一部だけが良い地に落ちたんです。 Ninguém entendeu nada disso. 誰もこれ理解できなかったんですよ。 Aí os discípulos falaram, mestre, で、弟子たちが言うんですね、先生。 que tem a ver o reino de Deus com esse monte de semente no meio 神 desse の monte de 国 lugar? と種、どう E いうつな Jesus がりです mesmo か？ explica. で、イエス様言うんですね、 Ele diz 説明するんです。 A estrada dura é o 硬 coração い duro. 道路っていうのが硬い心です。 A semente não tem no que se apegar. ま Está ず、 petrificado. つきようがない É から。 por isso que a mesma Tanega. Bíblia diz que Deus trocará o coração de pedra por um coração な de ので、 carne. 聖書に書いてあるんですよ。石の心を肉の心 A に変 outra える。 parte que cai no meio das pedras そうして石の間に落ち Ela る não dá 種というのは raiz, mas ela 根を nasce なさないんですね。生ま começa れるけ bem. ど根はない。 Começa bem. いい始まりなんで Eu す。 vou, eu vou. いい aí スタート vai. 切って頑張るぞ De 頑張るぞってやるんです。でも突然 Ele começa a enfraquecer e morre. 弱 Por く quê? なってって死 Porque にま vem す。 uma dificuldade, 難しい問題が来て、誰かに何か言われた、お金が足りな vem い、 uma guerra, 戦いが来ちゃ vem っ uma fome, uma necessidade, uma た。上 uma が来て、何か pandemia. 必要なものが来て、パンデミックが起きて、 Como não tem firmeza em そこ Deus, に não 根 tem 付いていない raiz, から、神様に根付いていないからmorre, 死んじゃうんです。 se perde. 見失われま A す。 outra parte caiu no meio dos espinhos e dos abrolhos. 茨の中に落ちたもの。 Essa parte aí que está no meio dos espinhos e dos abrolhos, この esses 茨の são 中 as にいるのは dificuldades, os 難しい problemas. 問題だったりとか as situações 何か状況だったりとかそういうことですよ。 E essa não consegue crescer, ela está na sombra dos outros. 影にいるから大きくな Ela ら está ない na んですね。 sombra de alguém. 誰かの影に隠れてる。 Ah, eu não preciso fazer, o diabo 私 não がやんなく faz. てもアンシステージがやるからいい Eu じ não ゃん。 preciso orar, eu tenho certeza que o 私が pastor 祈ら está な lá くて na igreja も orando. 牧師が教会で祈ってるでしょ Eu う。 não preciso ir, porque eu tenho 私が certeza 行 que か o なくても missionário está lá. 宣教師がやるでしょ Sabe por que eu nunca fui para o Timor-Leste? う。なんで私が今まで Porque 東 eu ティモ tinha ールに行ったことな certeza い que か tinha uma 分かりま família す lá か no Timor-Leste, lá que そこ estava lá に evangelizando. 誰かやってる家族がいるって思ってたんですよ。 Nós 私 estamos が行かな na くてもいいじゃん。 sombra dos outros. 私たちは他の人の muitas 影にい vezes るんです。 essa sombra, muitas vezes não, eu falei errado. Sempre ですが、常 essa に sombra これらの não 影と vai いうのは deixar você crescer. あなたの成長 Você を não 止 vai めます。 avançar. 大き Você くな não らな vai いんです。 produzir. 実をなさ Você ない não ん vai です。 ter frutos. 実がないんです。 Ontem, 昨日 ontem, 昨日ですよ。 o Inoi-san ele teve que cortar árvores do lado da plantação de arroz. 米の田んぼの隣の木を切る必要があったんですね。 Sabe por quê? なんでかわかりますか？ Porque nós plantamos o arroz e o arroz não produz na sombra. なぜなら米というのを植えたんだけれども Ele cresce 影に入ってしまうと Cresce, 米が育たないんですよ。 fica bonitão assim. こう育ってきれいにはなるんですけど Mas ele não tem nem 20, nem 10% dos grãos que tem o arroz que está no sol. 光が当たってるところに対してまあ Você tá na sombra de 10%、20% ぐらいの粒しか出てこないんですよ。 Você está na sombra de quem? あなたは誰の影にいま Você す？ está vivendo da fé de quem? あなたは誰の信仰を生きてるんですか？ Mas uma parte caiu no solo bom. でもいい地に落ちた Essa ものもあ cresceu る e んで deu す。 frutos. これらは成長をして良い実をなしました。 Mas tem uma coisa que nós não podemos deixar de falar. でも私たちが言わないわけにはいかないものもあります。 Ainda que você caia, あなたが転ん ainda で que もなお você se enfraqueça, あなたが弱くなって ainda も que なお você desista, あなたが諦めて ainda que もな você お perceba que está あ afundando, なたが沈んでることに気づい ainda て que もなお nada ao teu redor dê certo, あなたの周りで何もうまくいかなく ainda っ que ても você なお peque e envergonhe o nome de Deus, あなたが罪を犯して神様に恥ずかしい思い a をさせて sua もなお única solução あなたの唯一の é 解決 fazer o que 策 o は Pedro fez. ペテロがやったのと同じことをするしかないんですよ。 Senhor, 神様 salva-me. 助けてください。 Não tem outra saída. それ以外に方法はあり Você ませ pode ん。 começar bem, いい状態で始めて fracassar, 失敗をし mas ま no す。 dia que você clamar, でも神様に Ele não 助けを vai 求め te た時に abandonar. は捨てられること Ele はあ não りま vai せん。 te apontar o dedo. あなたに Ele 指 não さ vai し te てほれ見ろとは culpar. 言わないんです。あなたの Ele vai te せいっては salvar. 言わないんです。助けてくれるんです。 Por suposto que ele vai te corrigir, あなたをもちろん正しはしますよ。 mas ele não vai te abandonar. でも見捨てることはしません。 O Pedro, quando viu que a situação fugiu do controle, ペテロはこの状況がもう自分じゃどうにもならないというこ ele とに não 気づいた teve とき、 medo de gritar: Senhor, salva-me.
主を助けてくださいって叫 A ぶことに Bíblia 恐れ diz は抱 que きませんでした。 imediatamente 聖書にはすぐにと書かれています。 Jesus estendeu a mão para ele. イエス様が手を伸ばして。 Então, talvez ですので、もしかしたら você tenha começado bem a sua mudança. あなたは自分の変化よく始めたかもしれません、 Talvez ね。 você até deu alguns passos, 何歩か進んだかもしれません。 mas você não conseguiu. Você desistiu, Demo- parou. 諦めて止まってしまったんです。 Ou ainda está tentando. もしくは頑張ってるかもしれません。 E você está ali, será que eu vou afundar? 沈んじゃうか Será な、 que eu vou parar? やめようかな、 Se eu conseguir vai ser muito difícil. うまくいくには難しすぎるよ、 É melhor desistir. 諦めた方が早いよ。 Não desista. 諦めないでください。 Não se desespere. 慌てないでくださ É い。 só clamar por Jesus. イエス様に助けを求めればいいんです。 Pedro saiu do barco, andou sobre as águas, ペテロは船から出て水の上を歩いて沈みかけました。 mas no final ele aprendeu uma grande lição. でも彼は最後にすごく大きなことを学んだんですね。 O segredo não é a nossa força. 私たちの力じゃないんです。 O segredo não é a nossa coragem. 私たちの勇気じゃないんです。 O segredo não é as nossas posses. 私たちの立場じゃないんです。 O segredo não é os nossos contatos. 私たちがいかにつながり O を持ってるかじゃないん segredo です。 é para onde eu estou olhando. どこに目を向けているか。 Quando os meus olhos estiverem em Cristo, 私の目がキリストに向けられたとき、 a mudança será contínua. 変化は Quando os meus olhos 継続的 estiverem に起き no ます。 medo, 私の目が恐れに向いているとき、 eu estou afundando constantemente. 私は沈み続けるんです。 Que neste ano a mudança この年の変化が comece com você aprendendo que tem que manter os olhos em Deus. キリストを見続けることから起きるということをあなたが学べますように。風に目を向けないでください。風に目を O 向け vento ない é でくだ só さ um い。 vento. ただの風なんです。 Não olhe para as ondas. 波に目を向けないでくだ As さい。 ondas são apenas ondas. ただの波なんです。 Não olhe para aqueles que estão chamando você para voltar atrás. 戻ってこいって叫んでる人たちの方を見ちゃいけないんですよ。 Não se apegue aos covardes que não tiveram coragem de transformação. 変化をもたらす勇気を持てなかった人のもとにいて Não はいけ fique ないんです。 olhando para o exemplo dos ímpios que não conseguem nem sequer olhar para Cristo. キリストに目を向けることすらできない異邦人と同じ行動をとってはいけないんです。 Olha para Deus. 神様に目を向ける。 Fixe os seus olhos em Cristo. あなたの視線をキリストに E 集 olha 中 para さ as せて、 pessoas que amam e servem a Deus com dignidade, com respeito e com ordem e decência. 神様を愛し、神様に敬いを持って使える人たちに目を向ければいいんで A す。 única possibilidade de nós podermos impactar o Japão 私たちがこの日本に衝撃を与えられる唯一の可能性というのは、 é quando o Japão olhar para a igreja 日本が教会に目を向けて e ver algo que ele não conhece. 自分たちが知らない何かを目にした時 É ですよ。 quando o Japão olhar para a igreja 日本が教会に目を向けて、 e falar o que tem nesse cara. この人何が違うん O だろ que essa pessoa tem que ela brilha. う。なんでこの人こんなに輝いて見えるんだろ Como う。 pode ser que sem força ele é o mais forte? 力がないのに一番力強くて、 Como pode ser que sem dinheiro eles são os mais お poderosos? 金がないのに一番お金持 Como ちで、 pode ser que sem saúde ele aguenta mais que todos nós? 健康がないのに私たちの誰よりも強い。 Como pode ser que essa família prevalece, permanece enquanto ninguém consegue ficar em pé? 誰も立ち上がれないのにこの家族は続いている。 Quando o Japão olhar para 日 isso 本がそれに目を向け e た時 ver で isso すよ。 dentro da igreja, それを教会の中で見れた時 eles に vão querer ser igreja. 教会になりたいって感じ Do るんです。 contrário, そうしなければ nós estamos dando murro em ponta de faca. 私たちは向けられた刃に殴り返してるだけの状態で Estamos す。 só fazendo coisas difíceis. 難しいことだけしてるんで Estamos す。 só batendo no que não dá para consertar. どうしようもないことに対して戦ってる。 A igreja brasileira ブ está ラ no ジルの Japão 教 há 会 mais が de 30 anos. 日本に入って30年以上経ちます。 Não conseguiu.
何にも進んでま A せん。 igreja coreana entrou no Japão, 韓国の教会が日本に入っていろんなことやりました。 mas virou um monte de seita. でもいっぱいカルトが生まれただけなんです。 Fizeram um monte de coisa errada. 間違ったことをいっ Estão ぱいして envergonhando o nome de Cristo. キリストの名前を恥ずかしめ A てるんです。 igreja americana veio aqui, ficou um tempo e foi ア embora. メリカの教会が来て少しの間日本にいたと思ったら帰りました。 Ninguém conseguiu impactar o Japão, 誰一人として日本に影響を与えられた人がいなかったん porque です。 ninguém está olhando para Cristo. なぜなら誰もキリストを見ていないか Estão ら。 querendo resultados, 結果が欲しいんです。 resultados rápidos, 早い結果が。 resultados visíveis, 見える結 palpáveis. 果、目に見える結果が欲しいんです。 Crê em Cristo キリストを信じてください。 e começa a mudança na tua vida. そしてあなたの人生 A から変わり始 mudança めてください。 tem que começar em você, あなたから始まる必要があるんです。 de você a outros. あなたが変わって初めて他の人たちが変わり始め Não ま é す。 de fora para dentro, é de 外から内 dentro にでは para なく fora. 中から外なんですよ。 A mudança tem que começar aqui entre nós. まず私たちの中から変化が起きなけれ É ば a いけないんです。 igreja de Deus sendo transformada e transformando para fora. キリストの教会が変えられて外を変え始めるんです。 Esse é o ano da mudança. 今年が変化の年です。 A 10ª mensagem. 10回目のメッセージ。 Mantenha os seus olhos あなたの目を na direção certa. 正しい方向に向け続けなさい。 Os nossos olhos têm que estar em Cristo, 私たちの目はキリストに向いていなければいけないんです。 o Senhor das nossas vidas. 私たちの人生の O 主 único que pode fazer algo por nós. 唯一私たちの人生に何かを成し得る方。 O Senhor Jesus disse claramente: 主イエス・キリストは明確にこのように言われました。 Eu 私が sou o caminho, 道であり、 a verdade 真理であ e り、 a vida. 命だ。 Ninguém vem ao Pai a Darei não história ser dos através de mim. 私を通さずに父のもとには行くことは O できない。 Senhor Jesus, 主イエス・キリストが o filho do José e da Maria ヨ de セフとマリアの子 Nazaré, 供ですよ、ナザレの。 que nasceu lá na Palestina, que morreu crucificado na ベ cruz, ツレヘム que で生まれて十字架 ressuscitou no に terceiro dia. つけ Ele られて3日目 é によ o みがえら caminho, れ a たこの verdade e a vida. 方が Ninguém 道 além であり dele. 真理であり命であって、 Qualquer outro que aparecer é falso, é 他の人に blasfêmia. 他に現れる人は違うんです。この方のみを通して Creia em Jesus, o イエ Cristo. ス・キリストを信じてください。 Ele é o único que nós唯一 temos que seguir. 私たちがついていくべき方なんです。 E que Deus nos abençoe. 神様の祝福がありますよう Pai, に。 no nome de Jesus, 神様、主イエス・キリストの皆で nós estamos, Pai, enfrentando agora nas nossas vidas o ano da mudança. 今年変化の年に立ち向かっています。 E já chegamos no terceiro mês. 3ヶ月目入りました。 Alguns de nós talvez tenha avançado mais que outros, 他の人よりも進んでいるものもいるかもしれないですし、 mas todos nós estamos, Pai, nos esforçando para mudar. ですが私たち全員がまだ努力を Por している状況 favor, です。 Senhor, que o Teu Espírito Santo nos ajuda. 主の聖霊様が私たちを Pai, 助 nos けてください。 conduza, 私たちを nos 導いて、 molda, 私たちを nos 変えて、 lapida, Senhor, assim como se fazem com os diamantes. 私たちを磨いてください。 Pai, por favor, se どう for か necessário, 必要であれば nos quebra e nos faça 私たち outra を vez, 壊し Pai. て作り直してくだ Mas さい。 nós queremos mudar. だけども変わりたいで Nós す。 queremos ser o que o Senhor quer que nós 神 sejamos. 様が私たちに求めるものに私たちはなりたいです。 Não o que as pessoas pensam de 他の人た nós. ちが考えるものではあ Não o り que ま as せん。 pessoas veem em 人が nós. 私たちに見るものではあり Por ません。